Tem alguns hábitos que eu pratico todo dia de manhã que me ajudaram bastante e acho que podem te ajudar também. Eu passei muitos anos da minha vida aprendendo sobre hábitos matinais, mas durante todo esse tempo apenas 3 deles passaram pela prova do tempo, ou seja, são os que eu ainda uso hoje em dia. Tá, mas por que essa loucura com hábitos matinais? Simplesmente porque a gente quer fazer várias coisas da nossa vida, né? Aprender uma nova língua, estudar mais, fazer exercício físico, enfim, meditar. E se a gente deixa isso tudo pro final do dia, a gente já sabe qual que vai ser o resultado, né? O primeiro hábito que eu quero falar pra vocês, eu acho que é o mais importante de todos, é me preparar no dia anterior. Isso porque eu acho que uma manhã produtiva, ela começa na noite anterior. Por quê? Porque se eu deixar pra fazer as coisas que eu quero fazer quando eu acordar, eu vou ter várias decisões ali pra fazer de manhã. E geralmente quando o seu corpo acorda, ele não quer fazer um monte de decisões. Então o que eu faço? Eu separo a roupa que eu vou usar no dia seguinte, ou seja, a roupa que eu vou treinar de manhã, a roupa que eu vou usar para trabalhar, separo o que eu vou estudar ou ler naquele dia. Enfim, eu organizo no dia anterior para eu não ter que pensar sobre isso no dia seguinte. Inclusive a questão do sono, eu não levo o celular para a cama, porque eu acordo só com o meu relógio. Então, eu não levar o celular para a cama facilita com que eu não fique no celular durante a noite, ou seja, eu durma na hora que eu tenho que dormir. E 2, ao acordar, a primeira coisa que eu vou fazer não vai ser olhar no celular, vai ser sim começar tudo que eu tinha planejado, né? Então eu vou colocar minha roupa para treinar, eu vou fazer outras coisas e não olhar um monte de notificações que aconteceram no dia anterior que provavelmente eu não planejei fazer aquilo. Além disso, facilita não ficar apertando um soneca. Então se eu me planejei para acordar aquela hora, é aquela hora que eu vou acordar. Eu simplesmente levanto e vou fazer o que eu tenho que fazer. Então, resumindo, eu acho que se preparar na noite anterior é fundamental para você começar a ter uma manhã produtiva. O segundo hábito, que para mim tem muita importância, é se exercitar de manhã. Se exercitar ou fazer alguma atividade física durante a manhã. Isso por quê? Porque depois que você faz atividade física, eu pelo menos sinto isso, eu sinto meu corpo muito mais disposto. Não só no curto prazo, como a longo prazo. Então se eu passo, sei lá, muito tempo sem fazer alguma atividade física, eu me sinto mal, de verdade. Eu me sinto assim, como se estivesse faltando alguma coisa. E quando eu coloco isso logo de manhã, depois que começa o dia, e você já fez essa atividade física, você se sente muito mais disposto para fazer todas as outras coisas. E claro, tem dias que são mais corridos, tem dias que eu posso estar viajando, então eu tento fazer, não sei, pelo menos 15 minutos de atividade física. É melhor do que nada. 15 minutos é melhor do que nada. O ideal, pra mim, é fazer 1 hora de atividade física, até mais que isso, aí correr, ir pra praia, fazer exercício. Eu gosto muito de fazer exercício ao ar livre. Então, assim, tem o ideal e tem o que a gente pode fazer. Eu geralmente coloco na minha rotina que eu tenho que fazer pelo menos 15 minutos. Então eu acordo com a roupa, como a roupa já estava separada, né, a roupa de fazer exercício físico no dia anterior, eu não tenho que pensar muito, eu simplesmente vou lá, coloco minha roupa e já sei que eu vou estar pronto para fazer exercício físico. Claro, depois de tomar a água, depois de escovar os dentes e tal, essas coisas, mas assim, o principal eu acho que é esse hábito de você fazer uma atividade física de manhã. E o terceiro hábito, e o último, mas não menos importante, é adquirir conhecimento logo de manhã. Então eu faço isso de uma forma que eu acho que é muito... Como que eu posso dizer? É muito prática, que é escutando audiolivros. Então eu uso o audiolivro ou para escutar uma língua que eu tô aprendendo, ou então para aprender sobre um assunto que eu acho que seja muito interessante, eu quero me aprofundar um pouco mais. E o audiolivro ele permite que você faça outras coisas enquanto você escuta. Claro, para algumas pessoas é um pouco mais difícil de concentrar, se você está fazendo uma atividade ali de muita intensidade, mas por exemplo, se eu vou correr de manhã, eu vou escutando o audiolivro, eu consigo prestar atenção nas duas coisas. Então assim, correndo eu não necessariamente tenho que prestar atenção em muita coisa e eu estou escutando o audiolivro. E só esse hábito em si, no longo prazo, faz com que eu leia vários livros que eu tenho interesse ou que eu consiga continuar aprendendo idiomas ou praticando os idiomas que eu já falo apenas por implementar esse hábito durante a minha manhã. Como eu disse no início do vídeo, esses são os 3 hábitos que eu acho que foram fundamentais para mudar várias coisas da minha vida. Mas isso não quer dizer que eu não tenha tentado adquirir vários outros. Por exemplo, eu já entrei nessa pira de tomar banho gelado, que é bastante fácil quando você mora no Brasil. Agora experimenta morar num país que faz menos -10 no inverno, você vai ver que é bem difícil tomar banho gelado. E também pela parte científica, eu pesquisei e vi artigos científicos e tal, provando que você, assim, pro banho gelado realmente fazer os efeitos que os gurus promovem aí pela internet, ele tem que realmente ser gelado. Ele não é um banho frio, não é um banho de 10 graus, ele tem que ser um banho mais ou menos de 5 graus. Então, assim,
passei dessa parte, eu não tomo mais banho gelado. Eu também já meditei muito durante a manhã. Não quer dizer que eu ainda não faça isso, eu tento uma vez ou outra meditar, mas não é uma coisa que eu faço todos os dias. Eu também já fiz o hábito de ter um diário, né, escrever as palavras escrever ali intenções do meu dia, ou agradecer pelas coisas que eu tenho e tudo mais, mas eu vejo que essa prática do diário, ela é muito boa quando você tá num momento assim de uma decisão difícil e tudo mais. Não é uma coisa que eu faço diariamente, todas as manhãs, então assim, eu já tive esse hábito. Vez ou outra eu faço ele, mas não é uma coisa que eu faço todos os dias. Também já tentei aplicar aquela questão das palavras de afirmação, de você falar na frente do espelho e tudo mais, mas assim, sinceramente, pra mim isso não tem muita serventia não, então isso é uma coisa que eu não pratiquei. Dentre várias outras loucuras que eu já tentei aplicar aqui na minha vida. Mas eu reduzi esse vídeo a esses 3 hábitos porque eu acho que a gente simplificar é uma forma de tornar tudo isso mais aplicável, sabe? Então assim, eu acho que mudando uma coisa ou outra, você simplificando, pegando um hábito de cada vez, pouco a pouco você consegue ir implementando essas mudanças na sua vida e no longo prazo a gente vai ter um resultado muito interessante. E é isso, se esse vídeo foi útil pra você, se inscreve aqui no canal que eu pretendo falar mais sobre hábitos no futuro. E a gente se vê semana que vem. Valeu!